Vamos lá, seu Brasil. Vamos lá, próxima vez. Então. Vamos Fazer as câmeras. Tá começando nesse momento nosso gaiteiro. Distância, assim fui criado, montado a cavalo e dando bongado. Enfrento o perigo, não sou assustado, viver de fé e qualidade, pra dor da saudade, e o meu peito é fechado. Seu Brasil tá louco pra cantar isso aí. Não engrenou ainda. Não. Vício que nunca dispenso, sou chucro de fato, eu digo e não penso. Eu uso bombacha, botas, fora e lenço, e a alma no pampa é o ar da coxilha, mas o sol que brilha no Rio Grande imenso. Não tenho morada, o meu parador é quando na estrada eu encontro uma flor. Eu gosto da vida de enfrentar o rigor, e só talvez mude se um dia encontrar quem me acertar um punhal de amor. Essa música, Nelson, no tempo que a gente vivia aqui no interior, chamava-se bastantão, porque tu entrava no salão e só ia nessa, só no chacoalhado. Ah, né? isso, é. Era tal de bastantão, não sei se... Não, Jairo, Temos ao vivo, temos ao Jairo, vivo. tu quer ver uma coisa? Eu me criei nesses bailes de campanha, mas não isso aí. Então, eu cansei de sair lá do baile, lá do portão. Do portão, na boca da noite, e vim num baile aqui, adiante porque ele morou sempre pra cá, né? Aham. Passo dos Buracos. Passo né? dos Buracos. Então, eu vim em baile pra cá. Chegava aqui às 10 horas da noite. Então, quando eu vinha vindo, quando chegava perto, eu ouvia a música e aquele chiu da sola da bota. E tudo chão batido. Então, não, era assoalho, era assoalho. Assoalho ainda. Então, tu de longe, tu estava aqui, bem certo, tu via. Daí eu chegava, ensinava o cavalo, arrumava o cavalo. Eu nunca entrei para dentro de um baile sem primeiro cumprimentar o dono da casa. Dono da casa. Daí eu chegava, procurava o dono da casa, cumprimentava, aí sim deu baile. Era por aí. Aí só Deus sabia, né? Tu sabe eu que... gostava de baile, eu estava mesmo. Então, eu gostei de fazer isso aí. E também naquela época, se não tinha baile para cá, a gente ia para a cidade. Nós chegava lá, se não tinha baile do Tupã, nós pegávamos o trem. Peri, Davi, Coquinho, o Dedeu, ia para Tupã. Depois de manhã vinha de ônibus. Sono, né? Mas que nós ia achávamos, o baile achava. Então, tenho saudade daquela época. Era saudade. Foi uma época muito boa. Lembranças boas. Lembranças boas, né? E aquilo, era rapaziada, era guria, aquilo era tudo de amigo, não tinha hoje, que é alguma coisa hoje tem. Aquilo era uma turma de amigos e amigas, né? Então, tempo muito bom. Eu só tenho saudade. Né? Eu lembro não muito, porque eu vivi
Os últimos anos que eu tive em Júlio Castilho foi lá nas terras de vocês, lá no seu João Portela. E eu gostava muito de sair de lá dia de rodeio, porque eu que trazia 3, 4 cavalos Isso aí. pra cá, pro CTG. Trazia o cavalo tostado do final É isso aí, é. trazia um cavalo pro Alcir e ele dizia assim, tem um cavalo que eu vou manda, leva esse aqui, porque vai que o Brasil não tem um cavalo, mas leva esse aqui para ficar lá. É assim que vai mandar. E eu saía 5 horas da manhã lá de Portão para chegar aqui no CTG. Eu ficava ali 3 dias ali. Aí vinha o Jorge, que era ginete, tirava beijinho. Te lembra disso? Acho que não, mas não lembro. Te lembra? Ele tirava beijinho na hora que ele ia montar. Nós chamávamos de beijinho, inclusive. Ele montava para ginetear e ia se ajeitando, aí ficava assim, para todo mundo. Beijinho, tirava beijinho para todo mundo. Era assim o Jorge, cara. E o Jorge não bate o ginete, né? O Jorge, uma vez, ele montou na época do José Arturo, era tostado. O José Arturo trouxe. Gineteava também, do Marçola. Ele montou na época tostada, esse égua pegou. Naquele tempo não tinha a pista, era inteira do CTG. Inteira. E toda gramada, e lá no fundo tinha um calepialzinho novo, ainda que aqui hoje, aquela cidade nova. Para terminar, não tinha aquelas mangueiras de elétrica. Não tinha nada. Terminava lá naquele segundo calibre lá embaixo. E essa égua pegou ali e se escapou com o Jorge. E ela pulou a cerca. Ela pulou a cerca, e os calibres eram novos, a agonia nova. Ela pulou a cerca e o Jorge caiu de ponta cabeça do outro lado. O chapéu e o lenço do Jorge ficou bem certinho no buraco da cabeça, onde ele cravou a cabeça, igual ali. E a égua quebrou o pescoço, ficou morta ali. Tu viu? E o Jorge depois deu um derrame na vista dele, assim, tudo, né? Ele caiu de ponta cabeça lá dentro da lavoura, né? E a égua morreu, quebrou o pescoço. O José Arturo era tostado. Então era tudo. Uma vez o José Arturo montou num tubiano, e eu num cavalinho Moro, que eu tinha muito, você lembra do Morinho? Morinho. Esse cara era muito desastre, mas ele era filho de boca. E o cara pegou. Tomado pelo tio Antônio. Tomado por um Antônio. E quando esse cavalo, quando o tubiano foi disparando, encostei e agarrei o José Arturo. Agarrei o José Arturo e eu com essa mão não pude segurar o Morinho. Ele sempre foi. E eu com o José Arturo pendurado. E eu quando digo, mas e aquela pista não terminava, porque ela era lá embaixo. Era horrível, E o longe. José Arturo com as perninhas assim, ó. E eu agarrado aqui, ó. E eu digo, se eu largo, eu mato ele. Mas se eu caio junto, daquele jeito eu fui. Quando terminou a pista lá, o Morinho parou, né? Porque eu não podia segurar com a mão só. Sim. Parou lá embaixo, eu larguei o José Arturo. Você fomos até lá embaixo, corremos 100 metros, mais de 100 metros lá embaixo. Então, todas as coisas que brincadeira, Eu me lembro, as proezas do Jorge eram muito grandes. Aquela vez que eu trouxe os cavalos para ele era o primeiro a montar, foi no sorteio, me lembro disso. Gritaram o nome dele lá. E nós estávamos tudo junto. Tava eu, tu, eu legal junto, tu era pequenininho, mas tava lá. Era eu, tu, o Regis, o Fernando, o Jorge, o guri do Francisco. Mauro. Mano. E tinha, Mano, três, tinha e Maria. tinha 2 guriazinhas que era irmã dele. É a Isabela e a... Nós estávamos tudo ali, nós era assim, todo mundo junto. Tá. É. Aí gritaram o nome dele e nós dissemos aqui, ó, tu te afirma os arreios lá. E, eu que sei dizer. Sempre foi assim, né? Eu que sei. Você não sabe nada. Vocês são novinhos dizendo. Era no pelo. No pelo. Aí tá, chegou lá, montou. Aí eu me lembro que nós subimos na cerca. Sim, nas cercas assim. Não nem era, cerca mesmo. Cerca de arame. Aí nós se empoeiramos aquele monte de cerca só para gritar pro Jorge, e o Jorge tirava beijinho. E aquele cavalo era um morinho, nunca me esqueço, meio pequenote assim, ele montou e aquele cavalo deu umas 2 patas, pai, não deu 2 pulos, ficou ali apagado, se apagou, gritou. E nós gritávamos, morreu, ele morreu, ali ficava preocupado, ficava gritando, mataram o Jorge, mataram o Jorge. Não, calma que não morreu. Daqui a pouco ele levantava a cabeça e voltava de novo. Não sei se o senhor lembra disso, mas tu era madrinhador, né? Eu era madrinhador sempre. Tu, João Portela, madrinhador, É. e tinha mais o... Cara, teve uma funerária, qual é o nome deles? Essas funerárias?
Não, ele montou um funerário depois. Quando eu fui embora, que eu voltei, ele tava com funerário, os frescuras, acho que era, não sei. Não lembro. Não lembro também, faz tempo isso, né? Aí 30 tinha um anos atrás, Graciano, o cara não tem que né? lembrar. E aí daqui a pouco levantou o Jorge tonteando. E você foi lá contra nós, lá. E aquele mais preocupado era o Jorge. Meu Deus. E as gurias, né? E as gurias. É. As gurias tudo pequenininha, tudo menor que tu, as gurias, na época. Não, era mais, sim. era mais velho. Mais velho. Não. Não, mas de tamanho era. Ah, Sim, Mas de é. tamanho era, me lembro. O Roger era. Eu tinha 4 anos. É. né? 4, 5 anos tinha. E aí, cara, era muito triste. Então a gente sabe que hoje um rodeio dentro do Rio Grande do Sul, dentro do comando, né, do MTG, mudou muita coisa. Né? E naquela época eu acho que não existia ainda, acho que o MTG, né? Não. Não, eu vou só dizer uma coisa aqui, ó. Isso aí pode ficar para se qualquer coisa pode procurar em Júlio Castilhos. As modalidades das festas campeiras estadual, ela foi criada em Júlio Castilhos. E quando começou as festas campeiras, veio, na época, eu não me recordo o nome agora nem do Presidente? do presidente do MTG, não recordo o nome. Teve tantos que a gente sempre acompanhou tudo, eu não me recordo. Então eles vieram aqui e pegaram o Estatuto de Júlio Castilhos Olha aí, ó. para organizar o regulamento da festa campeira. Então, o que é? Quer ver uma coisa? O laço guri de piá, isso aí na época que nós começamos em 60 e poucos. Sim. Não é, ó? Então a festa campeira faz uns 50 anos que começou. Eu sei a data. Tá. Os rodeios. Os rodeios da festa campeira. Então a gente começou, era julho, Minuano, Santa Maria, tinha o Espumoso, tinha Palmeira, tinha São Cepé, Formigueiro, Estiga Seca e tal. E tinha uma cruzada de Estiga Seca que laçavam bastante. E laçavam com o Fábio na época, e o Luciano. E eles tinham 14 anos. Tem o nome deles, um era Jairo, do Jairo, né? O Jarbas. E o outro era o filho do seu Homero, Rogério. Tá, ele era um gurizado de 14 anos. E laçavam com os de 6, 7, 8, a mesma categoria. Daí um dia o seu Abreu, mas nós tínhamos que modificar isso aí. Como é que um guri de 17 anos, que era o caso do Luciano, vai lançar com um guri desse idade? Daí nós criamos, então, até 12 anos. Nunca me esqueço que o seu Abreu foi disse assim, até 12. Quer dizer que até 12 o que é o seguinte? 12 é tu. Até. Não, pode ter 12. Até. 11 anos laçava. 11 anos com 12 é passar para a segunda. 11 Quem anos. tivesse 12 já Então era tá, então até 12. Aí foi criado aquilo ali. E depois o guri laçar com o laço aprisiado também. E como é que o guri com o lacinho curto vai laçar com o laço aprisiado? Se a gente vai pegar um laço daqueles, como é que vai defender um golpe? Nós, homens, agora um guri pequeno. Aí criamos laçar com o laço aprisiado. Então isso aí tudo foi criado aqui. E depois foi passado para o MTG. Eles levaram daqui o regulamento. Eu sinto hoje dentro do núcleo do MTG, eles estão puxando muito o assado para o lado deles e estão deixando a desejar para nossas entidades tradicionalistas, para os CTGs, para os piquete, né? Porque existem as modalidades e as modalidades às vezes lá dentro do circuito eles mudam, mas não sai para fora o que eles mudaram lá dentro. Então eu faço parte da 12ª região e a gente tem acompanhado, né, todas essas modalidades na festa campeira e aonde eu hoje, de todas as consequências, eu vou mais para os jogos campeiro. Jogos campeiro, que é bocha, tábua, enfim, aquelas modalidades todas. E hoje, para mim, no meu ponto hoje é a bocha campeira. Então, a gente chega, por exemplo, se existe uma pilcha que é para ser ela, tem que ser ela. Não pode dar bombachinha. Né? Eu estou usando o senhor, tá uma bombacha, né? Que é bombacha oficial. Eu já hoje aqui, como a gente está aqui entre nós amigos, nós estamos usando a bombachinha. Então aqui já está com bombacha oficial, sabe?
Então tu chega nessas modalidades, não, fulano joga. Aí ele abre aquele elástico para todo mundo. Quem está de bombachinha vai jogar também, quem está de paragata vai jogar. Então hoje existe uma encrenca muito grande também sobre os narradores, que eu faço parte. E inclusive eu deixei lá uma mensagem minha, buscando o que os narradores diziam sobre essa nova modalidade que não pode narrar rodeio se não estiver dentro do MTG. Eu acho, na modalidade, seu Brasil, o senhor que já foi presidente dos CTGs, enfim, o patrão do CTG, nós temos que abrir essa modalidade para a pessoa ganhar o seu dinheiro, porque se nós ficar hoje dentro de uma modalidade só, eu sei que existe muita festa campeira, mas como existe aquelas pessoas na modalidade narrador, existe as pessoas que tu gosta, e aquelas pessoas são chamadas enquanto que tu fica ali variando, né? Então o que tu tem que fazer? Tem que ir para esses rodeios abertos. E assim, eu vou te falar uma coisa, só para não ter confiança. Qual seria qual é a modalidade disso? Não, eu digo as modalidades filiado ao MTG. não são filiados ao MTG. Modalidades Rodeios também. os rodeios. Os rodeios que não são filiados ao MTG, que eu, como narrador filiado com carteira do MTG, possa ser liberado do MTG para fazer essas festas campeiras fora do MTG, que não são filiados, que hoje tem muito. Se hoje tu entrar dentro do Rio Grande do Sul, Brasil, vou falar do Brasil, porque o Brasil hoje tem muito CTG, e muitos não são filiados dentro do MTG. Então, essa modalidade estava sendo discutida dentro do MTG, inclusive quem levantou isso aí foi o Grisotti da RBS. Porque eu respeito muito o Grisotti, eu acho que ele é um bom... Ele busca lá as coisas que realmente estão acontecendo dentro do nosso Rio Grande do Sul, enfim, mas só que ele deixa dele, ele faz a sua reportagem estagnada. Ele não volta a debater conosco como narrador. Então ele discute também com o MTG. Que ele bota lá, o MTG lançou nessa semana que modalidade narrador filiado não pode narrar para outras entidades que não esteja filiado. Tudo bem, a gente entende que existe, é uma lei, mas eu acho que isso eu teria que abrir para que as pessoas hoje, do jeito que nós estamos, nessa pandemia, as coisas não estão tão mais fáceis. Hoje tem um rodeio, eles chegam em 5 dias, eles simplesmente cancelam por A mais B, mas tira tudo o área que já estava contratado lá. Então, e aí abre-se o leque de fazer um rodeio particular. É isso que eu me refiro, entendeu, Brasil? Esse é o rodeio particular. E esse rodeio particular, eles teriam que abrir para nós, que é do MTG, para narrar o rodeio particular. Influi alguma coisa, o senhor que já é antigo nisso, me explica para mim. Sabe que eu vejo uma coisa que eu não gostaria de ver, mas aconteceu e a gente vai ter que ir aceitando. Que nós comecemos, o que nós comecemos? O movimento tradicionalista gaúcho. É aquele movimento que nós trouxemos dos nossos avós, do meu pai e eu, que estou com meus 80 e quase 81. Então a gente viveu aquilo ali. Viveu o pai dele, eu conheci o pai dele laçando, trovando. Tinha um avô dele que laçava muito, tio dele laçava muito, era tio, né, o Rodão, e trovava muito. Tá? O meu pai laçava, eu gostava, eu fui coordenador campeiro muitas vezes da nossa região, né? Fui jurado muitas vezes da festa campeira, né? Tempo do Guia, bom, nem vou estar citando nomes. Né? Então, fui jurado muitas vezes. Então a gente via o movimento tradicionalista gaúcho. Então, no momento que tu começa a aceitar aí, ó, eu só acho que aquilo que nós queríamos, a finalidade que a gente criou, começa a perder o que era ela. Entende?
Não, eu concordo. Entendeu? Entendi. Porque começa a perder a origem dela. Origem. A origem dela, não? A origem dela, que a origem dela era viver Raiz. aquilo, raiz, tá? Então era viver aquilo, encher o cavalo naquele jeito e tal. E basta que o que aconteceu? Pelas dificuldades financeiras, foi mudando o nosso movimento. Porque o nosso movimento começou assim. Nós aqui no CTG do Castilhos, cada um levava tantas vezes. Eu cansei de levar tantas vezes, eu e o meu cunhado aqui, que nós tínhamos gado, levava até 200 vezes. Levava a cavalo e trazia sem custo nenhum. Outro lá, seu Abreu, Irã e tal, nem vou estar citando nomes, né? Sim. Nem eu não devia dizer, mas cada um associado que tinha gado levava tantas vezes, botava 500 vezes dentro do CTG, sem custo nenhum. E levava embora sem custo nenhum. E tudo era festa. E nem de mão de obra, tá? Hoje, para te fazer esse rodeio, tu vai botar, eu não sei hoje se com 80 mil de gado tu faz. Não faz. Não faz. Então isso tudo, Não faz. aí o que aconteceu? Naquela época não tinha vaca gorda e Nem magra. não tinha vaca gorda, e não tinha também a raspadinha. Tu ia lá, botava as sim. patas armadas. E era aquilo. Era aquilo ali, e tu levava um troféu para casa, e tu não pagava para laçar. Ah, Aí começou o tradicionalismo, o movimento. o movimento tradicionalismo gaúcho. Tu ia lá, laçava, como tu disse, tu levava os carros do pai, eu e o João daqui, saia daqui, a cavalo e a cabeça, dava para estar 4 armados e ia embora para casa. Nós ia num rodeio, seria espumoso, nós ia a Bagé, nós ia a Vacaria, laçar por um troféu. Não pagava para laçar. Se não ganhasse nada, ia embora para casa. Se ganhava um troféuzinho lá, ganhava e ia faceiro para casa. Então Tudo era festa, né? não tinha despesa. O que valia era o título. Valia o título. Não tinha despesa. E a entidade, toda ela, a despesa era o mínimo, porque o gado que é o problema. Não. É, o gado é o E o que problema. que era? Naquele tempo tinha muito homem campeiro. É. Eu cansei. A festa, a 9ª festa campeira saiu aqui dentro do nosso CTG Júlio Castilhos. E ela começou lá em Passo Fundo. Feliz. Não Passo Feliz. Fundo. Não, a 9ª, só um pouquinho. A 9ª festa campeira, que saiu em Júlio Castilhos. Nós estávamos numa festa campeira em Feliz, e eu fui e disse que estava conversando com o seu Abreu, o José Reis, os dois com a esposa e eu, Gueirene, e o Neco, narrador, né? Aham. E daí o seu Abreu falando no Regis, até o Regis era gurizão. Então, Eu era posto. não, na 9ª festa, Não, eu era, nessa época eu era da campeira junto com o finado João Carlos Santos, o Luiz Almor e eu, da campeira do CTG. Tá, mas a calma. Daí o CTG tinha que lançar para pedir para ser o. para concorrer para ser sediar a festa Assediar a campeira. festa campeira. Daí eu lancei, não, então vamos pedir, o CTG vai pedir, daí o senhor fala. Ah, isso aí. Daí, né, Tá. Tá, tipo, bom, mas isso aí tudo bem, isso aí É. isso aconteceu depois. Daí nós estávamos almoçando lá em Feliz, na festa campeira em Feliz. Daí eu já fiz esse texto. José Reis era o coordenador campeiro e a dona Sônia, a esposa dele, o seu Abreu e a dona Sônia. E eu e a Irene e o Neco. Não, eu tenho uma mesinha assim, almoçando. E o seu José falou numa vez que ele era da comissão aqui, e falando no Regis, que o Regis tinha lançado um boi para um aspa e tal, e o Regis foi lá e disse, e deram a armada para ele disse que não, era para um aspa. Então, falando da atitude do Regis, tá. Daí eu disse que eu tinha vontade de parar, de lidar no tradicionalismo, mas queria me divertir, né? Parar, isso naquela época. Digo, mas não tinha vontade de parar sem sair uma festa campeira na 9ª região do CTG do Castilhos. Daí foi o seu Abreu, o José Reis, que tem meu apoio, que é o coordenador campeiro, coordenador da região. Da região. O Nexionário de graça. E o seu Abreu disse, eu me preocupo, é o gado. Eu digo, o gado não é problema, seu Abreu, mas é o gado. Sim, então vamos começar hoje um trabalho aqui lá em Feliz. Daí, não conheceu o Homero Manini. O Homero Manini é de São... Filha Biel, acho que. Não, Lajeado. Era o coordenador campeiro na época, foi muitos depois. Daí, eu sempre tive o nome meio limpo dentro do tradicionalismo, graças a Deus, né? Isso é importante. E o Homero descobriu que eu tinha feito isso aí. E não era para largar ali, ele era começar um trabalho para depois começar, porque 2 anos você tem que passar no
passar depois no Congresso, tudo para ser Isso. aprovado, né? É. Daí o Homero já de tarde já largou. E a nona festa campeira, o Brasil Portento tinha proposto para ser sediado no CTG do Castilho, na região CTG do Castilho, tal, e pegou fogo, né? E foi. E saiu. E veio a festa. Então veio a festa. Daí, quando foi feito, daí nesse meio tempo, se queimou, se abriu e morreu, né? Aham. Daí veio uma turma para a comissão, conserta a festa, veio para organizar a comissão, veio para a festa, né? Na época. Daí, na época, o coordenador, o presidente do MTG era o Dirceu Brizola, não conheceu? Dirceu Brizola. Eu ouvi falar, mas não O conheci. coordenador campeiro era o Milton Blum, e o Homero Manini e o Tim, de Santo Augusto. E vieram daí. Daí vocês na prefeitura, fui convidado, tá? Para fazer a comissão da festa aqui. Sim. Daí, o presidente da festa ninguém queria ser, o Romeu era o prefeito. Daí foi o Milton Blum, na hora de ir embora, disse assim, vamos fazer o seguinte, presidente da festa, vocês escolhem um aí. Se vocês escolhem, que é um sério. Agora, o presidente, o coordenador do rodeio, da festa campeira, esse tem que ficar sério. E daí disse que tinha que ser eu. Daí eu fui e disse, não, esta eu aceito, que esta eu conheço. Daí eles, então, nós vamos embora e só viemos aqui no dia da festa, não viemos mais aqui. E foram embora, não viemos mais ali. No dia da festa chegaram. Eu fui mostrar como é que estava. Tudo organizado. Dizer eles, olha, eu sabia que está bem, agora assim não. A única festa que terminou de dia foi a nossa. Né? Ah. Até hoje eles falam. Então, Isso aí. Então o que eu volto a dizer é o seguinte, a gente tem que aceitar tudo. O que acontece? Hoje essas provas de um ganhador de 30 mil, o que sobra para mim e o Nelson Silaça ir lá dançar numa festa campeira, dançar num rodeio, entende? Claro. Então, quer dizer que terminou, Afasta, né? infelizmente terminou aquela origem da nossa rodeio. Só que E nós, depois eu te dou a palavra. Tá? Depois, então, terminou a origem do nosso rodeio, a finalidade, como começou Aham. aquela tradição. Então ela virou por falta de falta de verba e de coisa, a necessidade virou nisso aí. Começou a vaca gorda já, para tirar mais um dinheirinho. Depois veio a raspadinha, depois veio mais isso, mais aquilo. E aí começa a classificar os bons laçadores. E o Brasil Portela e outros vão lá para engordar. Só para engordar e o interesse de se divertir. Se divertir assim, porque vai lá, Sim. vou encontrar o Jairo, vou encontrar outro para projetar. Mas terminou aquele nosso entusiasmo que ia lá por causa de um troféuzinho, como começou o tradicionalismo. Entendeu, Jairo? Não. Eu entendi, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Entendi, porque então, eu por isso sei- que eu digo, eu não tiro, não sou contra isso aí. Não, Só claro digo que que não. terminou, infelizmente, temos que dividir. Eu posso dizer que está certo, não. Fazer o quê? Vai dizer que não pode ser. Aí que eu Porque- me refiro, o esquema do tradicionalismo raiz acabou. Hoje a arrecadação hoje é grande no Rio Grande do Sul, e por causa até que as festas campeiras hoje são milionárias. Se tu pensar direito, hoje são milionárias. Porque a chegada do MTG, eu tenho maior respeito por eles, isso a gente tem que ter, né, nas modalidades, mas eu acho assim, ó, se chegar hoje em Juiz de Castilho e chegar no prefeito, não, eu quero a festa com boi, com os piquetes do CTG de Juiz de Castilho para começar mas nós não queremos pagar nada. Tudo que entra é lucro. Tudo que entra vem para o MTG, para repartição, não sei do que, não sei do que, não sei do que. E o meu grande momento hoje que eu fico reparando que eles não repassam verbas para os CTG, ou seja ele piquetes. Porque o piquete em si, ele tem que estar afiliado dentro do MTG, ok? Beleza? O CTG em si, quando tu vai montar já a tua chapa dentro do CTG, ele já praticamente tem que entrar dentro do MTG. Mas aí não tem repasse de verbas. Se tu vai fazer uma modalidade, vai representar a sua cidade, e em várias outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, o CTG tem que bancar, o próprio CTG banca, né? A sua despesa. particular. Exatamente. E o CTG, então, o MTG, ele fica com aquilo ali acumulado. Roger, então,
É isso que eu entendo um pouco. Não sei se o senhor compreende e me diz alguma coisa se eu tenho razão. Não, se o senhor não tiver razão, o senhor Porque fala. hoje eu não sei como é que funciona, mas a nona festa campeira, daí nós assumimos a festa campeira. O que aconteceu na nona festa campeira? Eles não levavam nada, mas não bancavam nada. E continua. O prejuízo seria do CTG. Isso. Daí então a gente pleiteou, conseguiu uma verba no Banrisul. E eu que era o responsável, por já ter visto para as campeões, Sim. e eu fui organizando a pista, Eu queria botar mais uma areia na pista, né? E tinha uma verba do Banrisul que não vinha nunca. Daí, terça de manhã, veio a verba. Daí o seu Henrique vai, uma pessoa importante, que me ajudou muito, ele foi e diz, Brasil, chegou a verba. Digo, então vamos arrumar caçamba na prefeitura e na cooperativa, vamos prometer areia. Se deixa para mim dele saiu, arrumou caçamba. Aí ele teve a areia. Daí eu consegui, vou meter ele areia, deixar como queria. Foi 20 terça, 20 mil. Eu sei que daí, bom, fizemos a festa campeira. No final da festa campeira, sobrou 5 mil para o CTG. Aí veio os 20 mil do Banrisul. Quer dizer que se não viesse aqueles outros 20 mil, prejuízo. Ia ser prejuízo. Então eles não levavam, mas não dão nada. E tu tem que pagar hotel, tem que pagar Tudo. isso, tudo para a comissão. Mas E quando eu era jurado, eu chegava lá de manhã, ele era testemunho. Então, no fim tinha tanto para mim lá de hotel, eu digo, mas o hotel voltou na barraca? Eu digo, não, mas eu tenho dito, não. Eu não vim para nada. Mas a maioria não. Aí a honestidade fala mais Mas a alto. maioria já quer o melhor. Não, Para eu mulheres, sei, mais Mas agora vamos ficar quietos. Então. Mas falando, tudo isso começou na primeira festa campeira que saiu do Rio Grande. Eu fui classificado em terceiro lugar, no de Guri, foi em Passo Fundo. Tá. Daí veio aquilo, mas não estava muito fechado ainda os CTGs e coisa, e daí no outro ano saía a festa nacional. Mas o CTG não fez questão e coisa, e tinha rodeio classificatório de novo, nós não acabamos não indo. Tá. Aí o segundo ano eu me classifiquei de novo de Guri e fomos e ganhei no estado. Foi em Santiago, a segunda festa campeira. Daí nós se classificamos, até o pai era o presidente da região, coordenador da região. Daí a região foi campeã em Santiago, a adulto, seleção, né? Uhum. O único título que a região, na nona região teve. Tá. Daí eu fui campeão em dupla, eu e o Diego Hernandes, de Guri. Daí fomos classificados também. Daí a festa campeira nacional saiu em Soledade. Daí que a gente interagiu ali. Só que daí ali foi diferente. Os caras de Santa Catarina já eram pagos. Sim. E vinham com esses laços chumbados. Daí a seleção do Rio Grande do Sul, nós laçávamos um laço normal. Laço de laçar campo fora. Isso. Que era, né? Todo aqui no Rio Grande do Sul. Daí os caras dizem, Santa Catarina são profissional, e Paraná quase. Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar. Eu mesmo levei um laço que eu tinha ganhado, o laço, tinha chovido, aquele laço que tu atirava na aspa, ele saltava. Saltava e saía, batia, né? Um laço duro. Então os catarinenses ganharam de. Né? Sim, chumbado. Então era diferente. Daí começou a entrar o laço chumbado. Aí que mudou toda a história da tradição. Daí que vem agora recorde de armada, de 100 armada, 120 armada. Porque é através do laço chumbado. Tira o laço chumbado, que não vai ser tirado, muda tudo. Não sobra ninguém. Daí fica tudo normal, como era tudo normal. Tu ia num rodeio, quem laçava um pouquinho, aquele dia tava de sorte, ganhava. Hoje não. Hoje tu treina, tem gente que atira 200 armadas no rodeio, mas segunda ou terça, prepara no braço, quem atira 10 armadas não ganha, né? Então mudou. Ficou esse profissionalismo que vinha desde a segunda festa campeira. A primeira eu não participei, né? Que a gente não foi nacional. Mas daí a gente viu os catarinenses e era outro estilo. Os caras diziam, não, os caras já estão, estão sendo pagos para laçar. Sabe? Já está o profissionalismo. O Rio Grande do Sul não tinha isso aí. E agora já tem, né? Agora tomou conta daí. É uma coisa que não tem como voltar atrás, né? Então por isso Regis, que eu falei com muita abranjura, assim, porque eu sei quanto teu pai, tradicionalista,
né, poderia me dar essa resposta. Eu já procurei muito essas respostas através de Facebook, rede social, enfim. Mas o próprio MTG ele não se dispõe para isso, ele não te explica nada. Tá? Então hoje, para te ter uma ideia, para nós finalizar aqui o nosso bate-papo, foi muito importante. Eu acho que nós devemos sim de estar apoiando o MTG, mas eu acho que nós, dentro do tradicionalismo, como o Brasil, que começou o tradicionalismo aqui em Júlio de Castilho e sabe que não é tão fácil assim, a gente tem que entrar em algumas propostas para que isso se ajeite, né? E não fique nessa mesmice de hoje nós sair para esse Rio Grande afora pagando, tendo muito... Não é prejuízo, isso eu digo é tradicionalismo, tu gosta, o que tu gastar não interessa, mas tu sai de lá com o teu ego 100%. Como laçador, como narrador, como, enfim, outras modalidades da festa campeira. Então eu dizia isso hoje, com muita franqueza, que o nosso MTG deveria de rever algumas coisas. Né? Porque o jeito que está, eu estava numa podcast do MTG junto com o Grisotti, e vários tradicionalistas, CTGs, MTGs, CTGs e piquetes, aliás, que falavam a mesma língua. Não, porque não pode ser assim, não pode ser assim. Isso milhões, não chegou em só 150, não, milhões de pessoas botando tudo como era para ser. Mas aí só que a gente não tem esse respaldo, não temos, infelizmente. Eles não te devolvem a palavra, eles não te dão a tua resposta que tu precisa. Então eu acho que nós hoje, dentro do tradicionalismo, se continuar do jeito que está e do jeito que eles querem, vão afastando os nossos guri, nossas crianças, nossos meninos, né? Porque nós já temos calejado estudando como funciona. Mas vem lá, teu filho, tua filha, teu neto, meu filho, então vão afastando do tradicionalismo. Ah, não, eu tenho que pagar uma mensalidade lá de R$30, mas aí eu vou lá me inscrever lá, tenho que pagar para ganhar lá, aí tem 100 mil de não sei do que, eu tenho que pagar R$150 de inscrição, e se eu não ganhar, eu perdi 150 e perdi 1 milhão. Eles não vão. Mas não, é isso aí, tu quer ver uma coisa? A gente, eu pelo menos, eu hoje, eu vou nesses rodeios, eu não acho correndo um boi da minha turma. Porque minha turma é que era dos anos fim de 60, 70, 80, 90, tu vê? 90 e poucos, 1000, 2000, eu estou durando muito. Dessa base aí. E estou correndo boi, tem troféu para te mostrar ali desse ano, eu tirei. Então, esse dia eu fui num treino no CTG, rapaz, me deu uma coisa assim, eu vim triste para casa. Porque eu olhei, eu não tinha para quem dizer adeus assim como conhecido. Só tinha os gurizados. Uma gurizada que eu não sei quem é. Digo, e agora aqui, como é que um Pedro, cunhado do Nelson, como é que um Pedro, como é que um João Luiz, que é companheiro dele na parte de Campinas, para quem vai passar isso aqui? Aquela gurizada que eu não sei filho de quem, nem de quem. Pode ser até gente boa, mas não sei quem. Onde é que está para nós poder bandear? Por isso que eu digo... Não estava Regis lá, não estava filho do Gilson, não estava o filho do Massalai, não estava... Aqui as origens, né? Originato, né? O originato. E agora? E eu lá que comecei, ajudei a comprar aquele campo, quando lançava aquele campo, que era pura barba de bode, ajudei a pagar o campo, nos anos início de 70. Ajudei a construir tudo aquilo ali, né? Então, vendo tudo aquilo ali, você não pensa que isso aí tudo não me passa pela cabeça? E eu lá parado, vendo tudo aquilo ali, só para construir aquela sede ali, o seu Abreu e o seu Henrique fizeram para dar 5 vacas na hora, para construir aquela sede, fora o que eu já tinha dado para trás de vaca que morreu e que trouxe tudo, né? Tudo para aquilo ali, mas agora para que foi aquilo ali, meu Deus? A gente sempre pensando num seguimento, né? Por isso que eu... Isso aí que eu digo. E o que traz isso aí? A falta de recursos. E o que acontece? Os bons laçadores, tu não pensa que eles botam no bolso? Não botam. Tem uma firma lá que patrocina, que fica em casa, banca, até não vou botar nome, né? Não, nem pode. Nem pode, nem ter. Banca os laçadores.
Esses maiores laçadores aí, eles bancam, né? É verdade. Banco e o cara vai lá e ganha e depois pega uma coisinha para eles e entrega, né? Mas seu Brasil, Isso aí o que vai sem querer, vai terminando com os homícidos, vai terminando com os natos, com os que sustentam o CTG. exatamente. Porque, me desculpe quem me ouvir, quem disser, mas quem sustenta o CTG é o humilde daqueles que vêm lá de trás. É verdade. Né? Eu concordo. Na hora, às vezes, tu não acha nem para tocar um boi. Exatamente. Nem pra Hoje, por exemplo, se tu chamar ali, hoje, os piquetes, né, que eu tenho muito respeito pelos piquetes, mas tem piquete que não tem um campeiro. Montaram um piquete, o cara é o patrão, ele sabe. O vice-patrão, ele sabe que é o que é um evento campeiro. Mas as pessoas que se associam, eles não sabem. Então eles teriam, né, antes de entrar para dentro do nosso piquete, eles teriam que entrar num sistema de aprendizagem, como se faz lá, montar um cavalo, como se ensina um cavalo, né? Como se faz uma busca de umas novilhas, de umas ovelhas que o senhor fez hoje de manhã, paciência, tranquilidade, não é aquilo, vamos botar os bichos, tem que botar, não, calma, vamos com calma. A ovelha tem que ter aquela modalidade que a ovelha hoje é um sensível e nós temos que ter a qualidade de buscar essa ovelha para trazer para dentro. E assim por diante, com todas as manadas que tem que buscar de boi, cavalo, enfim, nós temos que ter essa coisinha conhecida, né? Que é lá do tempo que eu me criei. Lá daquele tempo lá de 72, por aí. E vou mais longe, aproveitando essa tua deixa. O piquete, o que acontece com o piquete? O CTG do Castilhos teve problema e tal por causa do piquete. O CTG do Castilhos nunca quis fazer piquete ali. Por que tu procure dentro do Rio Grande uma entidade que tem o CTG do Castilhos? Tu já viu algum? Não. E tem 36 hectares de campo, tem uma área de 1.700 metros quadrados, salão de festa, né? E tem Não tem. E tem tudo o que tem ali, tá? Ele nunca quis piquete. E a entidade que começou o piquete, o que é que acontece? Tu tem um piquete, tu tem um CTG para lá. Eu faço meu piquete e vou fazer uma casinha para ali. Isso. Tu faz o teu piquete, vai ali. Aliás, não é só uma, né? Várias. Várias. E a entidade, Cara pequeno. que se for. Exatamente. Não. É aí que eu me refiro. Então, Então- por que eu, quanto eu ajudei a calçar o pé, bem no fim, um queria fazer um piquete, eu também não vou citar nomes, e daí eu fiquei preocupado, porque ele era funcionário de um amigo meu e grande homem do CTG, sempre foi. E daí eu fui procurar, disse, não, ele está aqui, eu não estou preocupado, nós vamos perder né? Eu achei que o patrão estava assinando embaixo, né? Não. Esse é um E não problema. saiu o piquete. Então Isso. tá. Eu acho Por que ele tá ali? a maioria das Agora- cidades, Né? a maioria das cidades hoje está sofrendo essa aquisição, Brasil. Eu acho que toda cidade, está na hora, né, Roger, de nós dar o tchau, né? Mas só para nós fechar aqui. O tempo gaiteiro. Então, o Gaiteiro tem que dar o tchau dele também. E, então, assim, ó, eu vejo todas as questões, eu acho que seria ideal os CTGs hoje fazer uma grande reunião, fazer um grande encontro de CTGs e discutir isso. Os piquetes eu nem digo que chegam, eu digo CTG, porque CTG sim tem a fórmula ideal para chegar ao contexto da onde possa introduzir ali o piquete, né? E também a associação dos tradicionalistas. Eu não sei se aqui tem associação, mas várias cidades têm, como nós lá temos, como Canoas tem, enfim. Então ali seria o contexto de acertar como que vai funcionar e como que vai ser. Porque aí sim eu acreditaria que seria uma coisa mais de afinidade. Porque o conhecimento que os mais antigos dentro das estruturas amigável, né? Então vamos falar amigável, porque antigamente não existia piquete, não existia, só existia o CTG, mas aí que é o ideal dos CTG se juntarem e discutirem realmente o que é interessante para a classe do CTG e para o tradicionalismo. Eu quero demais
já deixar aqui meu abraço, meu carinho, muito obrigado. Regis, valeu demais pelo almoço, estava às 10. Seu Brasil, voltaremos. Só trouxe o almoço, perdão. Não, mas eu quero deixar aqui o meu abraço para o senhor e dizer que todas as andanças que a gente teve nesse mundo velho sem porteira, que eu sempre digo no meu programa, e hoje estar aqui com o senhor foi um legado muito grande, que a gente aprendeu muita coisa, que a gente até não tinha sentado para conversar tanto, que nem hoje nós sentamos, e a gente viveu 2, 3 anos lá na chácara, na fazenda, vamos fazer assim, lá do finado do Portela, seu pai, e a gente nunca sentou e conversou tanto como hoje nós conversamos. Então, para mim, foi um aprendizado de saber de todas as suas dedicações ao tradicionalismo, que aqui surgiu todo o tradicionalismo, isso é importante. Para os jovens que hoje estão nos curtir, isso é importante. Nelson Velho Bagual, espero que a gente se encontre nas próximas vezes que eu viesse para cá. E toda vez que eu vim para cá, eu vou contactar aqui o meu grande amigo, parceiro, Porta-voz. ali é meu porta-voz, porque ali eu sei quanto a gente viveu junto e nós tínhamos uma amizade muito boa. E o Regis, eu tenho meu carinho como, não só seu Brasil, não só como amigo, mas como um grande incentivador, quase da minha família. Eu tenho o Roger, hoje. Eu digo já da minha família, porque eu vi esse guri crescer, estava ali do ladinho, a gente tinha uma amizade muito grande. E assim, recíproco para o senhor, pai desse menino de ouro que a gente tem. Então, para mim, resta aqui dizer o adeus e muito obrigado. Voltaremos. Eu não vou dizer adeus que não volto, não. Eu acho que a gente tem que deixar aquela gueixa que voltaremos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele há de querer. E o Nelson, estou conhecendo hoje, mas já conhecido de outras décadas que a gente não tinha ainda sentado junto. Ele como gerente do Banrisul, mais de 30 e poucos anos. E gaiteiro, isso é importante para nós daqui do Gil do Castilho. Então hoje, te conhecendo a fundo e sabendo a tua e sabendo do teu toque de gaita, bem estilo eu sabia que tu ia entrar, estilo raiz, estilo raizão, isso aqui. Ai, meu Deus, tá bom, então Nelson, um abraço, muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado, de Brasil, por chamar ele, Regis, por chamar o Nelson estar conosco. E eu saio daqui hoje com saudade e com vontade de voltar. Porque ainda todas as questões que já passaram, e hoje, graças a Deus, um patamar bem diferenciado, com a minha família, minha mãe, meu final de pai, minhas irmãs, enfim. Mas eu tenho tudo com meu irmão. Brasil com o meu tio, enfim, minha família. Eu guardo isso no coração. Saio com muita saudade aqui hoje. Amanhã estaremos de volta ao nosso patamar lá em Nova Santa Rita, mas daqui um pouco estamos de volta. Então é isso. Quero que vocês fiquem aqui com meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado. E fico muito obrigado também pela tua vida aqui na nossa residência, que nós já falamos, agradeço muito. E então, aqui, sabe que sempre digo, aquela porteira ali não tem chave, né? Muito obrigado. Temos sempre as ordens para te receber aqui, contigo, com a tua família, se tiver as porteiras que estão abertas. Esse amigo velho aqui, eu agradeço muito o Nelson, porque eu dei meio grito para ele, ele esteve aqui bem cedo, quase que me acordou. Não, olha aí que beleza. Então isso é coisa da nossa família, né? Não tem meio, né? Ele é deveria. Então eu agradeço muito o Nelson por ele ter vindo aqui, nos dar esse apoio, ajudar a brilhantar esse dia que nós passamos aqui, não. Então, isso aí. Muito obrigado. E o Regis por ter providenciado isso aí, porque eu não sabia, né? Ele que criou tudo isso aí, então agradeço o Regis também, né? Por ter feito isso aí. Então, isso aí. E agora o gaiteiro toca. Mas agora tu fala um pouquinho mais aí. Tudo Mas certo, olha, eu até já falei o que eu tinha que falar, Jorge. Então é muito gratificante isso. E eu só quero que o Nelson toque a saideira. Saideira. Eu da minha parte também gostaria
de tanto ver vocês conversar também, eu decorei algumas palavras também, né? E eu já vou repetir que fiquei muito lisonjeado no telefonema do Seu Brasil, por mais que o Regis tenha promovido, mas passou para ele passou para mim e deu a oportunidade de me encontrar com este parceiro aqui, um cara que entende bastante da locução, né? E às vezes ele sai meio atravessado, mas a gente fica cuidando, né? Fica o lance, né? E no final dá tudo certo, né? Mas Deu um jeitinho pra lá, outro pra cá, né? Mas eu agradeço muito, fico muito feliz por ter conhecido você. Se nós já era conhecidos de outros tempos, ele não estava lembrado. Com certeza. Né? Tempo do menino ninguém lembra. Mas de qualquer forma foi um prazer. E o que eu assisti hoje aqui foi assuntos sobre o passado, sobre lembranças, né? Então quero encerrar a minha parte aqui como músico, que vocês me apelidaram, né? Musicista. Musicista, Grande. eu acho que não tanto assim, né? Ah, mas é. Mas, então, não vou dizer gaiteiro, porque esse gaiteiro é aquilo de rodoviário, né? Exatamente. Exatamente. Então eu queria encerrar com a música do nosso finado Porca Véia, que se intitula Lembranças. Eu achei que eu sei qual é. Não, porque eu acho que, pelo Então, que eu escutei tudo aqui, né, a gente gosta de fazer as coisas de acordo. eu quero apresentar Com o então momento. para vocês que vão estar a partir de amanhã nos ouvindo, nos vendo, e eu quero dizer mais ou menos desse jeito. Minha mãe disse meu filho para mim deixar de beber. Eu respondi para ela só paro quando eu morrer. Portela e Nelson Portela, sanfoneiro, não mandei ninguém fazer. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso apenas, dá vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Tudo junto, já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. O mundo velho. E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras, entre as flores das flores do Ipê, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre viva, dormida, se acordam na lembrança da primeira vez. Olá! Alô, meu povo! Muito obrigado, meu povo! Valeu por esse dia maravilhoso em Júlio de Castilho, minha terra natal, que aqui encerra-se com grande orgulho de estar junto aos grandes amigos Regis, meu amigo Brasil e o Nelson Portela. Um abraço, se encontramos nesse mundo velho sem porteira. Eita, mundo velho!